Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia D e vou dar a aula da lição 6 da nossa nova revista. A história de hoje, vamos contar Deus chama Moisés, quem foi Moisés, a fuga de Moisés, a morte do rei do Egito. A situação do povo era a mesma? Deus fala com Moisés. Também vamos relembrar as aulas anteriores das professoras, das tias Simone e tia Eliana. Mas para isso, antes de começar a história da Bíblia, vamos fazer uma oração. Abaixe a tua cabeça para nós se elevar a Deus. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua paz. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, pelo meu Pai, pelos meus avós. Obrigado, Senhor, pelos meus professores e meus pastores. Senhor Deus, eu te peço que possa acabar logo essa pandemia, Senhor, para nós se encontrarmos na Tua casa, na Tua igreja, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa nos guardar. Tudo eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mas vamos decorar um versículo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los para uma terra grande e boa, terra de maná, leite e mel. Está em Êxodo, capítulo 3 e versículo 8. Mas antes de começar, pegue a sua Bíblia, chama seu papai, sua mamãe, sua titia, seu tio, seus avós, quem estiver próximo de você, tá bom? E também você pode ler nos slides que está aqui. A Tia D vai acompanhar com vocês com a leitura. Vamos começar? Nós vamos relembrar a história de Moisés. E quem foi Moisés? O nome de Moisés, o seu nome deriva-se do hebraico Moshe, que significa tirado das águas. Ele nasceu em Gozém, no Egito. Era filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi. E tinha como irmãos Miriam e Arão. Ele se casou com Zípora, filha de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, e teve 2 filhos, Gerson e Elizer. Lembra, crianças, que a professora Tiriana falou do significado dos nomes de Gerson e Elizer? Gerson: sou peregrino em terra estrangeiras. E Elizer, que significa ó Deus, o meu pai me ajudou. O nome Gerson também é o nome do nosso pastor da igreja. Vocês lembram dele? Moisés, além de libertador do povo hebreu, ele foi também legislador e mediador da aliança mosaica no Sinai. Moisés teve a sua vida marcada por profundas experiências com Deus. A sua fuga do Egito, casamento e ocupação. Moisés saiu do palácio e foi visitar seus irmãos. E ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele foi e o matou e se escondeu na areia. E no outro dia ele viu 2 hebreus comentando um com o outro e foi tentar resolver a causa. Então um deles perguntou: queres matar-me como matastes o egípcio? E sabendo então que aquela causa fora descoberta, e tendo conhecimento que Faraó queria matá-lo, ele fugiu para a terra de Midian, onde casou-se com Zípora e passou a trabalhar cuidando das ovelhas de Jetro,
seu sogro. A morte do rei do Egito. Olha, crianças, a mumificação era um procedimento realizado para preservar o corpo quando um egípcio morria. Lembra, crianças, parece até uma atadura quando a enfermeira coloca no local machucado? Dá uma olhadinha nos slides, como é que era antigamente, na época do Egito. E a situação do Egito era a mesma dos hebreus com o falecimento? Muitos anos depois morreu aquele faraó e daí veio outro faraó. Esse novo faraó era mau e maltratava os israelitas ainda mais, fazendo trabalho pesados, carregando pedras e fabricando tijolos sem descanso, sem direitos. Era castigados pelos feitores. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram o seu clamor que subiu a Deus. Crianças, a tia Dé quer explicar que hebreus e Israel, o povo de Israel, é quase a mesma coisa. Na Bíblia a gente fala do mesmo povo, só que uns usam hebreus e outros povo de Israel, porque veio de Jacó. E ouvindo Deus o seu gemido e seu clamor, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Vamos contar a história desse capítulo? Como tudo começou? Como Deus falou com Moisés? Apacentava Moisés o rebanho de ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Seria o fogo que estava pegando lá na árvore, mas a árvore não se queimava. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: eis-me aqui. Crianças, olha que coisa maravilhosa. Já pensou se Deus chama vocês? Através de um sonho, na igreja, embaixo de uma árvore, orando, e você ouve a voz de Deus chamando vocês. Que coisa maravilhosa, né? E Moisés falou: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra prometida. Olha lá, antigamente eram essas sandálias, crianças, que era utilizado no Egito. E Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu ao olhar para Deus, e disse ainda: ó Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que estás no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores na Bíblia significa cobrador de impostos. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Uma terra boa e grande, terra de maná, leite e mel. Os lugares seria Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu
e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Eles estavam sendo muito maltratados lá, chicoteados, trabalhados forçados. Por isso que eles fala aqui como eles eram oprimidos. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse a Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Será que Moisés ficou com medo de ir lá no Egito? Onde ele tinha matado um homem, com certeza lembrou e pensou: se eu voltar para a terra dos egípcios, eles vão me prender e me matar. E Deus fala com Moisés. Crianças, quanto mais eu leio e vou lendo o livro de Êxodo, mais fico impressionada com a intimidade de Moisés para com Deus. O Senhor chamava Moisés para conversar em uma montanha, aparecia em uma sarça para ajudar Moisés. Crianças, eu coloquei essa árvore para vocês verem como é que era antigamente. E deixei esse exemplo, se dá uma olhada nos slides. E dessa árvore, a sarça, mais para ter uma ideia, como Deus aparecia a Moisés. E Deus lhe respondeu: Moisés, eu serei contigo, a este será um sinal em que te enviarei depois de haveres tirando o povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Ele ia servir a Deus nesse mesmo monte que ele já tinha falado com Deus. Deus fala com Moisés. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac e ó Deus de Jacó. São 3 crianças. Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus é conosco, e sua aliança dura para sempre, de geração em geração. Deus já tinha um propósito para a vida de Moisés. Lembra da aula que a tia Simone falou da fé da Joquebede, mãe de Moisés, a obediência das parteiras com Deus e a determinação da irmã de Moisés, Miriam? Sem dúvida, Moisés é um dos personagens de coragem, fé, liderança, que colocava sobre a soberania de Deus em todos os momentos da vida dele. A sua história era registrada nos livros de Êxodo e Deuteronômio, e seu nome é mencionado cerca de 800 vezes na Bíblia. Sua vida foi marcada por muito sofrimento, mas também por grandes milagres e profundas experiências com Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para libertar o seu povo no Egito e guiou os hebreus por cerca de 40 anos no deserto com destino à terra prometida. Hoje a presença de Deus se faz através do seu Espírito Santo. Crianças, os escolhidos por Deus. Moisés, como pastor, simboliza sua missão de conduzir os hebreus para a terra prometida. O bom pastor de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio até nós para nos salvar, para nos conduzir e nos libertar do pecado para a vida eterna. No Novo Testamento, João Batista anunciou que ele batizava com água para o arrependimento dos pecados, mas o batismo de Jesus seria com o Espírito Santo e como fogo. Após a morte e ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo, Pentecostes, também em forma de línguas de fogo. Todos que foram tocados por eles ficaram cheios da promessa do Espírito. O nosso Deus, criança, é Deus de aliança.
Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo Jesus. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Crianças, que o Espírito Santo esteja na casa de vocês, guardando vocês de todo mal. Que os anjos do Senhor acampem na porta de vocês, na casa dos pais de vocês, guardando. E que Deus possa nos abençoar e que Deus abençoe. Estou morrendo de saudades. Beijos da tia Bia. Cresceu e ficou homem, e foi